Este é o trabalho de conclusão de curso da aluna Mariana dos Prazeres Oliveira, intitulado Análise Comparativa de Ações de Redução de Custos a partir de Energia, um estudo de caso. O orientador foi o professor Daniel Henrique Nogueira Dias, e a banca foi composta pelo professor Márcio Alexandre Teixeira, eu, professor Felipe Sass e o engenheiro Ricardo Augusto Monteiro Chaves Filho. A defesa ocorreu no dia 20 de julho de 2022, às 9 horas, de forma remota. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Mariana dos Prazeres Oliveira. Eu sou aluna do curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal Fluminense e eu vou estar apresentando agora meu trabalho de conclusão de curso. O meu tema é análise comparativa de ações de redução de custos e emissões de CO2 a partir da energia, um estudo de caso. Aqui a gente tem um pequeno sumário, né, de como eu dividi essa apresentação. Primeiro eu vou passar pela introdução e o objetivo do trabalho, depois eu vou estar introduzindo a vocês o meu objeto de estudo, eu vou apresentar tanto as propostas de geração fotovoltaica quanto a de eficientização dos motores, vou passar também pela análise dos resultados fotovoltaicos, como a análise do resultado da eficientização dos motores, eu vou apresentar a expansão do potencial fotovoltaico e, por fim, eu vou apresentar as conclusões que eu tirei desse trabalho. A busca por alternativas que se baseiem em princípios que são pontuados no desenvolvimento apto a suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às demandas das próximas gerações. Essa frase ela fala sobre sustentabilidade, ou seja, o quanto nós, enquanto sociedade, precisamos buscar alternativas que possam, ao mesmo tempo, suprir as nossas demandas de consumo, mas de modo a não impactar as gerações futuras. Ou também a gente pode entender como a busca por novas tecnologias que consumam cada vez menos energia e tenham um impacto ambiental cada vez menor. E aí eu estou trazendo aqui um pouco da matriz energética brasileira. A gente pode ver pela figura que é uma matriz que ela é bastante diversificada, porém ela ainda é bastante dependente da energia proveniente das usinas hidrelétricas, né? A gente pode ver pela figura que 56,7% da matriz vem das hidrelétricas, isso no ano de 2021. E as usinas hidrelétricas, elas funcionam com o princípio da conversão de energia mecânica em energia elétrica, né? É utilizada a força das águas dos rios, onde a usina está instalada, para gerar essa energia elétrica. E, atualmente, para o Brasil, isso acaba sendo um problema, porque a gente está enfrentando o que os especialistas consideram a pior crise hídrica dos últimos anos. Os reservatórios têm entrado em período de seca cada vez mais em baixa. Ou seja, isso está gerando um resultado que está dependente do acionamento das usinas térmicas. O que é um cenário ruim, porque a usina térmica ela é mais poluente do que as hidrelétricas, ela é também uma fonte que ela é considerada não renovável, diferente da usina hidrelétrica, e ela também é uma energia mais cara, ou seja, eu gasto mais para gerar energia a partir de uma usina térmica do que de uma usina hidrelétrica. E o resultado disso é que o Brasil hoje já tem uma das tarifas consideradas mais caras do mundo. E aí, trazendo um pouco para o setor industrial, né? A gente pode perceber pela figura que o setor industrial ele é o que mais consome energia elétrica do país. E muito disso ele é justificado pelo uso de maquinários pesados nas linhas de produção. Então, por isso, o Brasil ele já está investindo em iniciativas que possam diminuir esse autoconsumo. O Procel é um excelente exemplo disso. Ele tem um braço, né, que é o chamado Procel Indústria, que visa estudar ações que possam ajudar a indústria a diminuir esse consumo. E o próprio EPE, a empresa de pesquisa energética, lançou um roadmap com ações de eficientização na indústria, né? E isso tudo prova o quanto é importante a gente estar olhando para esse setor quando a gente fala de redução de consumo. E aí, de acordo com a própria EPE, a magnitude dos potenciais ganhos de eficiência energética na indústria tem uma natureza dinâmica e pode se intensificar devido à incorporação de tecnologias mais eficientes mediante o processo de digitalização das unidades produtivas. Mas o que seria, né, eficiência energética? De uma maneira simplificada, a gente pode estar entendendo essa eficiência energética como você fazer mais com menos, ou seja, você ter alternativas para reduzir o consumo de energia através do uso racional da mesma, você ter a mesma atividade gastando ainda menos energia. E considerando o cenário atual, isso é muito necessário, porque a gente está vendo que o país está com uma dificuldade de produzir energia e, além dessa dificuldade de produção, a gente também tem um impacto ambiental, né? Tem as emissões de CO2. E aí, falando sobre essas emissões, eu estou trazendo aqui alguns números do SIN, o Sistema Interligado Nacional. Ele atualmente é responsável pela integração entre a produção e transmissão de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste
Nordeste e uma boa parte da região Norte. Ele olha para as hidrelétricas, para as térmicas e para as eólicas. E eu estou trazendo o fator médio anual, que é basicamente a razão entre o quanto de toneladas de CO2 foi emitido pela quantidade de megawatts-hora consumido. E aí a gente pode perceber que de 2021 para 2020, o sistema ele basicamente dobrou o fator médio. Ou seja, ele lançou para o meio ambiente o dobro de toneladas de CO2 para a energia. E aí, tendo todas essas considerações, o objetivo desse TCC é analisar de uma forma comparativa duas iniciativas que foram propostas para uma fábrica localizada em Jacarepaguá, visando uma ótica de diminuição de impacto ambiental, redução de custo e uso eficiente da energia, bem como você ter um fornecimento de energia através de uma fonte renovável. Então, eu vou apresentar esses cenários e vou mostrar para vocês o que eu analisei a partir deles, bem como também apresentar outras iniciativas que podem ser viáveis para essa fábrica. E aí, falando um pouco do objeto de estudo, né? Essa fábrica está localizada no Rio de Janeiro, no município do Rio, no bairro de Jacarepaguá. Ela faz parte de uma multinacional britânica, ela atua no Brasil há mais de 100 anos. Ela fabrica tanto medicamentos como vacina, bem como bens considerados de consumo, né, que são pastas de dentes e enxaguantes bucais. Ela tem atualmente em torno de 500 funcionários próprios e aproximadamente 150 terceiros fixos. E aí essa fábrica, ela conta com 5 áreas produtivas, além de laboratórios e áreas administrativas. E aí eu trouxe um gráfico, né, do consumo mensal de energia de 2019 para 2020. Em 2020, houve uma redução, você olhando o quadro anual, houve uma redução em comparação a 2019, muito por conta dos impactos da Covid-19, mas a gente pode ver que, mesmo assim, o consumo médio anual dessa indústria, em termos comparativos, ele é maior do que o consumo de todas as indústrias dos estados do Acre, Roraima e Amapá, por exemplo. E aí, em 2 anos, foram gastos quase 15 milhões de reais em energia. E aí eu estou falando tanto da energia que é fornecida pela distribuidora local, tanto pela energia que é contratada pelo Mercado Livre. E aí a proposta de geração fotovoltaica, né? A energia fotovoltaica, ela é uma energia que ela é considerada renovável, e aí a gente está falando de fontes renováveis. São as fontes que a gente entende que utilizam insumos que são próprios pela própria natureza. E aí a fotovoltaica, ela utiliza do próprio sol, tem uma imagem ilustrativa. Basicamente, a radiação solar, ele incide sobre as placas, e aí utilizando do efeito fotovoltaico para gerar essa energia elétrica. E o Brasil, ele é um local muito propício para esse tipo de energia, porque ele tem índices de radiação solares muito elevados, principalmente no Nordeste. E essa iniciativa, ela se deu a partir de uma estratégia da fábrica de expandir o volume de produção. E aí, quando a gente fala de expandir o volume de produção, consequentemente, eu vou estar falando de aumentar o consumo de energia. E eu vou estar também aumentando o custo do produto. E aí, quando a gente está falando de uma fábrica, que é um negócio, a gente sabe que o negócio ele tem que ser financeiramente saudável. Então, eu tenho que cada vez mais focar em diminuir os meus custos e aumentar os meus lucros. Então, quando eu estou consumindo energia das distribuidoras e do Mercado Livre, acaba que você tem um cenário em que a tendência é que essa energia fique cada vez mais cara devido aos reajustes anuais, né, que essas distribuidoras passam. Então, a proposta foi instalar 760 módulos fotovoltaicos de 445 watts cada, e aí isso geraria uma usina de 338 quilowatts pico, com uma geração anual de aproximadamente 451.320 quilowatts-hora. É uma usina que ela não é uma usina pequena, tanto ela não é pequena que ela é considerada mini geração, né? Está entre 75 quilowatts, mas menor que 5 megawatts pela definição da ANEEL. E aí, falando um pouco da proposta de eficientização dos motores. Outra iniciativa da empresa também é o foco em sustentabilidade, em redução de emissão de CO2. E essa iniciativa da empresa, ela casou com uma portaria que foi publicada pelo Ministério de Minas e Energia, que estabelecia os níveis máximos de consumo específico de energia ou os mínimos de eficiência energética de máquinas e aparelhos consumidores de energia, visando realmente reduzir esse consumo. E foi avaliado que cerca de 27% de toda a energia que é consumida no Brasil, ela está relacionada ao uso de motores elétricos, né? E aproximadamente 68% da energia que é consumida pela indústria vem do uso dos motores. E aí a portaria, ela estabeleceu que todos os motores usados deveriam ser de R3 ou superior. E aí o IR, ele é o índice de rendimento. E aí quando eu falo de rendimento, eu estou falando de aumentar a energia útil com relação à energia que é consumida pelo sistema, ou seja, eu estou falando de reduzir perdas. Aqui, no caso dos motores, mais especificamente, esse rendimento ele pode ser medido como uma razão entre a potência de saída sobre a potência de entrada. Como a gente pode ver pela figura, quanto maior o índice de rendimento, melhor a eficiência desse motor, né?
Então, a proposta foi substituir todos os 207 motores que estavam em operação nessa fábrica por motores novos, com índices de rendimento melhores. Os índices de rendimento eles estavam estimados entre 65% e 91%. O índice variou dependendo de cada área, né, que estava sendo instalado, mas todos esses motores eles tinham um IR4, e o motor escolhido foi esse apresentado na figura, ele é o W22 Premium da WEG. E aí, para apresentar um pouco de como eu fiz a análise dos resultados, foi feita uma análise tanto levando em consideração os impactos ambientais, como também a análise financeira. E aí, para apresentar a análise financeira, eu estou trazendo alguns conceitos, são eles o payback, que basicamente é o tempo de retorno de investimento, ou seja, o tempo que leva para o investimento se pagar, o VPL, que é o valor presente líquido, que pode ser entendido como o valor presente dos pagamentos futuros que vão ser obtidos com esse investimento, e a TIR, que é a taxa interna de retorno. E ela basicamente considera o retorno futuro que eu vou ter com esse investimento, descontando o quanto eu investi inicialmente. E esses indicadores, eles mostram qual é a viabilidade financeira de um investimento. Por exemplo, a TIR ela tem que ser maior que a taxa mínima de atratividade para eu considerar esse investimento viável financeiramente. E aí, falando do resultado da usina fotovoltaica, em termos de emissão de CO2, o que eu avaliei foi que ela representou uma redução de 6% da emissão anual dessa fábrica, ou seja, uma redução de 57 toneladas por ano. 57 toneladas por ano é bastante coisa, mas em relação ao que a fábrica emite anualmente, ela só representa 6%. E em termos financeiros, esse projeto ele se pagaria em 5 anos, né? O payback dele é de 5 anos. O custo dele é de aproximadamente 1,2 milhões de reais e uma redução dos custos de R$ 231.600, uma TIR de 36,84, que é uma TIR boa, ela está acima da taxa mínima de atratividade, e um VPL de aproximadamente 4 milhões de reais. Já a eficientização dos motores, em termos de emissão de CO2, ela teve uma redução de 4,63, que são quase aproximadamente 44 toneladas, né, anualmente, que é um valor inferior ainda do sistema fotovoltaico. Em termos de payback, 4,7 anos, muito parecido com o projeto anterior, um custo também muito parecido, quase R$ 1 milhão que seria investido, mas uma TIR bem inferior, de 16,7, e um VPL também de 276 mil, que é uma VPL também bem abaixo do projeto fotovoltaico. E aí, avaliando os dois projetos, embora os dois tenham reduções nas emissões de CO2 e os dois tenham retorno financeiro, eles não tiveram um impacto tão grande. Quando eu falo de emissão de CO2, nenhum dos dois, por exemplo, atingiu 10% de redução anual. Então, pensando nisso, foi verificado que a fábrica ela dispõe de quase 41 mil metros quadrados de área útil. Então, foi verificado que seria possível implementar expandir a usina fotovoltaica que já tinha sido aplicada. E aí, para estudar a viabilidade de expandir a usina fotovoltaica, primeiro eu levei em consideração um cenário onde eu teria uma usina que seria possível produzir todo o consumo necessário pela fábrica. E aí eu levei em consideração o consumo anual, a radiação solar do local onde a fábrica está, né? E aí, para isso, eu usei o site da Cresesp para pegar esse indicador, e o fator de performance do sistema. E aí, levando em consideração esses fatores, eu estimei que para atingir todo o consumo necessário, seria necessário uma potência de 9.000 kW-pico, e aí a gente considerando o mesmo painel que a empresa já tinha considerado, de 445 watts, eu avaliei que seriam necessários 20.269 painéis para atender esse consumo. Só que isso não seria fisicamente viável, porque, devido às dimensões do painel, essa quantidade de painéis ela excederia a área útil que a fábrica tem disponível hoje em dia. Então, eu parti do cenário contrário. Eu considerei a área útil disponível para ver quantos painéis seriam possíveis instalar. E aí, considerando esse mesmo painel, a gente teria a possibilidade de instalar 19.093 painéis fotovoltaicos. Ou seja, eu teria uma usina de aproximadamente 8.496 kW-pico, e esse valor ele representa aproximadamente 94% da demanda total de energia dessa fábrica. E também a gente teria uma compensação a zero, né, das emissões de CO2. Mas aí, com esse cenário, com essa usina, essa fábrica ela deixaria de ser considerada uma mini geração. Essa usina ela já estaria fora, né, do regulamento da resolução normativa da ANEEL para micro e mini geração, porque ela supera os 5 megawatts. E em termos financeiros,
Essa implementação ela é consideravelmente mais cara do que a implementação da usina inicial. Esse investimento ele é aproximadamente 1.900% maior, mas o retorno financeiro ele também é consideravelmente maior, né? É aproximadamente 3.281%, quase 400 milhões de reais de retorno. E aí, eu mostrando aqui as 3 iniciativas, fica bem claro que essa iniciativa tem, de fato, um impacto financeiro maior. A TIR dele é muito maior, quase o dobro do sistema fotovoltaico e quase 4 vezes maior que da eficientização. E em relação ao VPL, ele também é consideravelmente muito maior. E aí, falando em redução dos impactos da emissão de CO2, o fotovoltaico de toda a área ele seria capaz de compensar todas as emissões de CO2, enquanto a eficientização do sistema fotovoltaico não bate em nem 10%, né, do consumo anual. E aí, o que eu concluí a partir desse trabalho? As soluções de eficiência energética, elas são um caminho para um consumo industrial mais sustentável. Então, quando eu estou falando de eficiência energética, de redução de consumo de energia, o único projeto que realmente é viável é, de fato, a eficientização dos motores, porque a usina solar ela não vai reduzir o meu consumo de energia da fábrica, a troca de motores vai. Mas o sistema fotovoltaico ele teve uma performance melhor em relação dos motores, tanto em questões ambientais quanto em questões financeiras. Porém, apesar disso tudo, nenhum dos dois atingiu um resultado financeiro e de emissão de CO2 que fosse, de fato, impactante para essa fábrica. Então, o melhor cenário seria investir numa geração solar que abrigasse praticamente todo o consumo de energia. E aí, também, esse cenário, ele pode ser investido, ele não precisa ser atendido de uma vez só. A empresa pode ir aumentando gradualmente, expandindo gradualmente essa usina solar. Porém, a gente entende que, apesar do uso de fontes renováveis de energia serem um caminho recomendado, é necessário você ter um foco em redução do consumo, porque, principalmente no cenário industrial, a eficiência energética ela é totalmente necessária. Então, por isso, como recomendação de trabalhos futuros, eu deixei o estudo do retrofit dos demais maquinários existentes. Como eu falei anteriormente, a maior parte do consumo dessa fábrica vem dos maquinários, das linhas de produção, e o retrofit ele é o conceito de você modernizar equipamentos existentes ao invés de você comprar novos. Então, quando eu modernizo um equipamento, primeiro eu vou estar economizando, porque eu não vou estar comprando novo, e eu também vou ter um equipamento que ele é mais moderno e vai estar consumindo menos energia. Então, esse seria um outro caminho para essa fábrica trabalhar em questão de eficiência energética. Fim.